Muito boa noite, meus queridos irmãos. Muito boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui mais uma vez para nos edificarmos com a palavra de Deus, que a sua graça e a sua misericórdia esteja conosco na ministração da sua palavra. Nós gostaríamos de falar um pouco hoje sobre perseverança, tá? Até porque os dias que estamos vivendo são dias que necessitam de termos perseverança. Meus queridos irmãos, é sabido de todos vocês, se não da maioria, que Jó foi um grande servo de Deus, né? A Escritura diz no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, que houve um homem na terra de Ur, chamado Jó, que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que descrição maravilhosa! Que apresentação gloriosa! Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia fala dessas qualidades sublimes de Jó de uma forma que nos admira muito. Jó era íntegro aos olhos de Deus. Isso significa que Jó era inteiro, completo, irrepreensível na sua conduta e honesto de reputação ilibada. Íntegro quer dizer isso. Mas a Bíblia diz que Jó era reto, íntegro e reto aos olhos de Deus. Significa que Jó era um homem sem curva de caráter. Jó tinha uma vida linear nos negócios. O seu caminho era traçado pela honestidade. Por isso que ele é visto como um homem reto. Mas diz o texto que Jó era temente aos olhos de Deus. Um homem temente a Deus. Significa que ele expressava no seu viver diário temor, obediência e respeito profundo em relação a Deus e a sua palavra. Mas o texto continua dizendo que Jó era um homem que se desviava do mal. Algo que nós temos uma certa dificuldade. Se desviar do mal. O que é se desviar do mal? Significa que Jó, diante do mal, ele dissuadia, ele evitava, ele se afastava, ele fugia de qualquer aparência do mal. É isso que significa se desviar do mal. Ao continuarmos lendo sua história de vida, nós percebemos tantas qualidades boas na vida deste homem. Mas mesmo assim, ele enfrentou provas terríveis e tribulações quase que insuportáveis. Mas diante de tudo isso, Jó se manteve perseverante. Diante de tudo isso, Jó se manteve fiel. Se não vejamos, Jó perdeu todos os filhos de uma só vez. Jó vela 10 filhos de uma só vez. Será que é fácil isso? Jó perde todos os seus bens e era um dos homens mais ricos do Oriente da época. Ele perde todos os seus bens. Jó passa a ser criticado pelos seus melhores amigos. Eles diziam: Jó, você tem pecados ocultos, o que está acontecendo contigo é a mão de Deus, tu tem que confessar. Em vez de ajudar, eles criticavam e levantavam calúnia de Jó. Mas vai mais adiante o sofrimento dele, ele perde toda a sua saúde.
Quando você continua lendo, diz que ele ficou com chagas da planta do pé à sua cabeça. Aonde colocasse a ponta do dedo tinha uma chaga, uma ferida inflamada. Isso levou Jó a perder a sua alegria, o ânimo de viver. Ele ficava sentado nos monturos, rapando as suas feridas com cacos de telha, penso eu que dos escombros das suas construções. Mas para terminar de piorar o quadro de Jó, ele perde o apoio da sua esposa. Ele perde o apoio da sua esposa, de que ele nunca esperou. Nesse quadro tão difícil, tão triste, a sua fé é questionada pela sua esposa. Ela diz: Jó, que Deus é esse? Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que permite que essas coisas aconteçam? Você já questionou Deus em tribulações? Eu penso que a mulher de Jó diz assim: um Deus assim eu não quero, não serve para mim. E ela conclui as suas palavras dizendo assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Que palavras desanimadoras para quem está passando por uma tribulação à altura que Jó estava passando. Qual seria a sua reação diante dessa situação? Qual seria? Quando nós analisamos a história, mesmo diante das piores circunstâncias, mesmo diante das dores mais profundas, Jó não negou ao Senhor seu Deus, não reclamou, não criticou, não blasfemou, simplesmente perseverou na fé. Nos momentos de maior aflição e dor, Jó manteve-se íntegro, reto e temente a Deus. Você entende como é que a gente pode ser perseverante diante de tribulações? Quando você desfruta de integridade, de retidão e de temor diante de Deus. Nos momentos de dor e aflição, Jó manteve-se paciente e confiante no seu Deus. Nos momentos mais difíceis, Jó permaneceu esperando, confiando e aguardando em uma intervenção dos céus. Jó permaneceu temendo e confiando, e ele foi recompensado por isso. Você quer ser vitorioso diante das suas tribulações? Seja íntegro, reto e temente a Deus. Por conta desse grande testemunho de vida, ficou muito comum e muito conhecida a frase a paciência de Jó. Provavelmente você já ouviu isso várias vezes. E cá para nós, algumas horas nas quais nós precisamos de ter a paciência e a perseverança de Jó. Porque do contrário, a gente não consegue superar os problemas. Mas paciência e perseverança são palavras parecidas, mas existem algumas diferenças entre elas. Paciência é a capacidade de suportar sofrimento, mas às vezes nós chegamos a um ponto de perder a nossa paciência. Já a perseverança é diferente. A perseverança é algo produzido pelo Espírito Santo. Segundo diz o apóstolo em Gálatas 5:22, diz que ele é quem produz perseverança em nós. O Espírito Santo é quem nos dá capacidade, não apenas para nós suportarmos a dor, mas nos dá capacidade para nós prosseguirmos perseverantes, seguindo em frente, crendo no cuidado do Senhor, crendo que as nossas vidas estão sob as mãos de Deus.
Jó esperou com paciência, Jó esperou com perseverança. Jó não apenas tolerou, ele teve fé, ele teve perseverança. Enquanto sofria, Jó dizia coisas extraordinárias. Olha o que diz no livro de Jó 19, 25 e 26. Porque eu sei que meu Redentor vive. Eu disse, o Deus que eu sirvo não está morto, não está alheio ao meu sofrimento. Ele vive, ele está vendo. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quer dizer, por fim ele vai olhar para a minha causa, para a minha dor. E ele diz no verso 26, depois de consumido a minha pele, eu posso estar completamente estiolado. Contudo, em minha carne, ainda verei a Deus. Disse, eu ainda tenho esperança de meus olhos ver o Senhor. De fato, tudo aconteceu como Jó esperava e confiava. Depois de provado e se manter perseverante, a sua saúde foi restaurada. Jó teve outros filhos e outras filhas mais lindos e mais que lhe deu mais felicidade. Jó teve todos os seus bens restaurados. Jó restaurou tudo que Satanás tinha pilhado da sua vida. E, acima de tudo, ele teve muitos anos de vida e ele conseguiu ver a Deus com seus próprios olhos como ele desejava. Você não veja o que diz Jó 42, verso 1 e verso 5. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o caminho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e eu não entendia. E aí Jó no verso 4 ele diz assim, escuta-me, pois e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com os meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Já disse, agora eu estou te vendo com os meus olhos. Ah, meus queridos irmãos, como é maravilhosa essa história de perseverança. Então, diante dessa história tão linda de Jó, o que podemos aprender para nossas vidas? Queria trazer alguns pontos com uma aplicação bem prática. Você quer ser um vencedor? Então mantenha-se íntegro, reto e temente a Deus. Na sua fé, na sua esperança, no seu caráter, com a sua família, nos seus negócios, nas suas amizades. Segundo, você quer ser o vencedor? Então, diante das aflições, creia que o Senhor está com você. Eu disse, o Senhor está vivo, está vendo. Creia que o Senhor, como Ele não abandonou Jó, Ele não nos abandona também. Ele jamais abandona os seus. Portanto, espere com fé e com paciência no Senhor. No Salmo 40, verso 1 ao 4, nós temos um relato de um homem que enfrentou grandes adversidades e venceu todas elas. E ele diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. E ele diz, muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. E ele conclui dizendo, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Você quer ser um vencedor? Então tem essas qualidades. Minha oração é que, mesmo diante das maiores tribulações da vida, mesmo que a sua vida esteja
em um lago horrível ou em um charco de lodo, tenha a mesma esperança e a mesma perseverança de Jó. E perseverando e confiando como ele, você será um vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos conceda a graça de perseverarmos com retidão, integridade e temor a Ele. Muito obrigado. Deus nos abençoe.